em 2 experimentos de mecânica. Uma massa pontiforme desliza sobre 2 rampas de mesmo comprimento, 5 metros, e inclinações diferentes. Em um dos experimentos, a distância horizontal percorrida pela massa é 3 metros e no outro é 4 metros. Suponha que ambas as massas partam do repouso e estejam sob a ação de um mesmo campo gravitacional uniforme e vertical. Em outras palavras, mesma gravidade. E despreze os atritos, é maravilhoso quando ele diz despreze os atritos, facilita muito as contas. Ao atingir o ponto final da rampa, qual a razão entre as velocidades das massas nos 2 experimentos? Aqui eu vou de novo chamar a atenção por uma coisa que eu tenho me repetido sempre, mas é fundamental. Quando ele diz a razão entre as velocidades, muito cuidado. Tem 2 razões que ele pode pedir. V1 sobre V2 ou V2 sobre V1. Tu te certifica, antes de fazer qualquer cálculo, qual razão foi que ele pediu, para depois não encontrar a resposta incorreta. E nesse tipo de questão, normalmente ele põe a resposta correta e o inverso dela, porque se tu calcular errado, tu vai pensar que acertou. Então, muito cuidado. Ele disse aqui, ó, V2 sobre V1. Então, o que nós queremos é V2 sobre V1. Bom, vamos direto aqui para uma tela em branco e pensar o que acontece quando você tem um corpo com uma certa massa que desliza numa rampa. Ora, significa dizer que ele não precisa de nenhuma força motora para levá-lo para baixo. Meu pai costuma dizer que de alto a baixo todo santo ajuda. O santo aqui é o P seno. O P seno do ângulo de inclinação. Vou chamar esse ângulo de A. E Delfrane, mas também não tem o P cosseno e A normal. Não vou nem me dar o trabalho de desenhar. Eles são perpendiculares ao movimento e se equilibram. A resultante aqui é o P seno de θ. E o que é que significa dizer que o P seno do ângulo funciona como resultante? Tu ouviu o que eu falei e viu o que eu escrevi? Eu falei P seno do ângulo. Lembrei logo aí de cara que peso é massa vezes gravidade. Repara o seguinte. Aqui a gente consegue provar que a aceleração de descida no plano inclinado não depende da massa do objeto. Isso porque a gente despreza o atrito, incluindo a resistência do ar, hein? Depende da gravidade local e do ângulo de inclinação do plano inclinado, da rampa. Para ser mais preciso, do seno do ângulo de inclinação. Agora observe o seguinte. Como é uma rampa, como é um plano inclinado, plano, significa dizer então que o movimento é reto. O ângulo de inclinação não muda. O seno também não. Permanece constante. A gravidade é considerada nessas circunstâncias também constante. Indiretamente está sendo dito aqui que a aceleração do movimento é constante. Pessoal, que tipo de movimento tem aceleração constante? Os movimentos uniformemente variados. Das equações do movimento uniformemente variado, eu lembro de uma que encaixa perfeitamente no movimento descrito. A equação de Torricelli. Lembra o que está escrito nela? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Sendo que o texto diz que o corpo é abandonado lá de cima do plano. Ou seja, ele parte do repouso, quer dizer que não tem velocidade inicial. Então, acabei de te mostrar qual a maneira para se calcular a velocidade lá no final da rampa, que é o motivo dessa questão. 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Lembrando que nós provamos que esta aceleração, nesse caso, é o produto da gravidade pelo seno do ângulo de inclinação. Então, ele pede para trabalhar com a velocidade ao final do movimento de descida da rampa. Está aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes a gravidade local vezes o seno do ângulo de inclinação vezes a distância percorrida. Eu queria voltar contigo lá no enunciado e lembrar algumas coisas. Ele disse, rampas de mesmo comprimento. Olha para a expressão que a gente achou. Se as rampas têm o mesmo comprimento, se dependesse só desse comprimento,
as velocidades finais seriam iguais. Ele diz que, sob a ação de um mesmo campo gravitacional uniforme, entenda-se, de uma mesma gravidade. Então, se a velocidade final dependesse só da gravidade, as velocidades finais seriam iguais nos dois movimentos. Entretanto, as velocidades finais também dependem, nesse caso, do seno do ângulo de inclinação. E aí, então, olha a descrição que ele fez no texto. As duas rampas têm o mesmo comprimento, 5 metros, mas numa delas a distância horizontal é de 3 metros e no outro é de 4. Cara, vamos colocar isso aqui num desenho para tu entender onde é que esse cara está querendo te levar. Olha o que é que a UES faz com a gente. Tá aqui a primeira rampa, de 5 metros de comprimento, em que o cara percorre na horizontal 3 metros quando desce. Aqui tem um ângulo de inclinação que eu vou chamar de alfa. Aí ele diz que a outra rampa, apesar de ter 5 metros de comprimento também, mas na horizontal o cara percorre 4 metros quando desce a rampa. Vou dizer aqui que o ângulo de inclinação é beta. Ei, olha para os desenhos. Geometria. Tu tem um triângulo retângulo mais famoso que existe. A hipotenusa é 5, um cateto é 3. Quanto é o outro cateto? 4 metros. Aí o que é a segunda rampa? É a primeira invertida, noutra posição. Ele só fez girar. Aqui no primeiro caso, está apoiado no cateto 3 metros. E aqui no segundo caso, no cateto 4 metros. Essa altura aqui, ó, para fechar o triângulo 3, 4, 5. O que é que a UES está querendo dizer para a gente com isso? Ora, mais trigonometria. O plano inclinado é um triângulo retângulo. Significa dizer que esses dois ângulos aqui, que não são os ângulos adjacentes ao ângulo de 90 graus, eles são complementares, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, só aqui já tem 90. Então os outros dois ângulos, eles são complementares. Aquele ângulo lá é alfa, esse ângulo aqui é beta. Na hora que eu virei o plano inclinado, o beta veio aqui para baixo, o alfa foi lá para cima. O que é que significa dizer alfa mais beta igual a 90 graus? Significa dizer, em termos de trigonometria, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Lembra dessa? E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. É aqui onde a UES plantou o trabalho da gente na questão. Lembra o que foi que ele pediu? Pediu a razão entre a velocidade V2 e V1. Então vamos colocar aqui V2 sobre V1. Eu te mostrei antes como é que se calcula a velocidade no final da rampa. Olha a expressão. Raiz quadrada de 2G seno vezes o espaço percorrido. Vamos colocar aqui. Raiz quadrada de 2G seno. Pessoal, velocidade 2. Seno do ângulo de inclinação da rampa 2. No caso, seno de beta. Vezes o espaço percorrido na rampa. Ele disse no texto que vale 5 metros. Dividido pela velocidade na rampa 1. A expressão tem o mesmo formato. O 2 é 2 em qualquer lugar. Os dois estão sob a ação do mesmo campo. O espaço percorrido é o mesmo 5 metros. O que é que muda de uma rampa para outra? Na rampa 1, o ângulo de inclinação é alfa. Seno de alfa. Agora observe o que é que a matemática faz. Esse 2 tira esse 2. Essa gravidade elimina essa. Esse 5 tira esse aqui. Aí tem gente que diz assim na hora da prova: e Delfrânio, uma raiz tira a outra. Pelo amor de Deus. Fica tudo dentro de uma raiz só, hein? Aí lá em cima, seno de beta. E aqui embaixo, seno de alfa. Tu ouviu o que eu falei, viu o que eu escrevi? No lugar do seno de alfa, eu coloquei cosseno de beta. Tu lembra da relação, né? Porque, afinal de contas, nós mostramos aqui que o seno de beta e o cosseno de alfa têm valores iguais, porque os dois ângulos são complementares.
Então, nós finalizaríamos o cálculo com V2 sobre V1 igual a raiz quadrada da tangente de beta. Lembra, né? Seno sobre cosseno igual a tangente. O que é tangente, pessoal? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente está falando do ângulo beta. Quem é o oposto a beta? 3 metros. Sobre o cateto adjacente, quem está adjacente? 4 metros. A raiz quadrada de 3/4. Mais uma vez a matemática, metro tira metro, afinal de contas na trigonometria é tudo adimensional. Lá em cima vai ficar a raiz quadrada de 3 e lá embaixo vai ficar a raiz quadrada de 4. Então a razão pedida, V2 sobre V1, igual a raiz de 3 sobre 2. Quando a gente der uma olhada para as alternativas, nós teríamos resposta correta, item B de bola. Agora, queria chamar a atenção para um detalhe antes da gente sair da questão. Repara o seguinte. Se a gente tivesse encontrado, se a gente tivesse feito o cálculo invertido, V1 sobre V2, tá? Nós teríamos encontrado o inverso do valor, o inverso da resposta. Ao invés de encontrar raiz de 3 sobre 2, nós teríamos encontrado 2 sobre raiz de 3. E olha o que está escrito na alternativa C. Então, o que é que eu quero chamar a atenção e tenho que ser incisivo nisso. Talvez já tenha acontecido contigo algumas vezes e acho que é a pior situação que existe. Você pega a questão de física, lembra da equação, interpreta o enunciado, bota os valores, faz o cálculo. Encontra uma resposta. Quando tu olha nas alternativas, não está lá a tua resposta. Bom, tem dois sentimentos aí. Um é aquele de, poxa, eu não consegui resolver a questão, e o outro é, ufa, mas que alívio, pelo menos eu tenho certeza que está errado. Eu não consegui marcar nenhuma alternativa. Não achei a certa, mas também não vou marcar nenhuma errada. Agora raciocina comigo. Quando tu resolve o cálculo, encontra um valor, e quando tu olha para as alternativas, o valor que tu achou está lá. Tu vai sempre achar que acertou. E se o valor que você achou não corresponder à resposta correta? Então, no caso de questões de cálculo, em qualquer parte da física, mecânica até eletricidade, em que ele pede, calcule a razão entre isso e aquilo. Veja bem, a razão entre isso e aquilo é o inverso da razão entre aquilo e isso. E a UES gosta muito de cálculo de razão e sempre faz essa pegadinha. Se a resposta certa é A sobre B, vai ter a alternativa A sobre B, óbvio, mas vai ter uma alternativa também B sobre A, porque pega o desatento, pega o desavisado. Então, muito cuidado com questões de cálculo de razão, ok?